Irmãos, abra vossas Bíblias no livro, segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, e no versículo 27. Amém? Capítulo 10 de Marcos, e o versículo 27. Jesus vai falar uma grande verdade aqui, neste versículo. Pero nós vamos estar aí entendendo muitas coisas mais. Quantos encontraram? Diga amém. Amém, não? Então, se diz aqui no verso 27 de São Marcos 10. Então, Jesus mirando-los, dijo: para os homens é impossível, mas para Deus não. Porque todas as coisas são possíveis para Deus. Isso foi Jesus que falou. Jesus está aqui revelando na verdade que nada neste mundo é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele. Pero o tema desta prédica de hoje é lo que Deus não pode fazer. Oh, peraí, pastor. Acabamos de ler que todas as coisas são possíveis para Deus. E tu vem com esta história que tem coisa que não é possível para Deus. Oh, misericórdia, tem muita coisa que Deus não pode fazer. Deus se limita sua soberania para governar, para nos amar e para nos salvar. Porque esse versículo que estamos lendo agora, de Marcos 10, 27, subraya esta verdade soberana de Deus. Pero o que ocorre é o seguinte, que se essas coisas que estamos falando fazem parte do plano de Deus, ou também está de acordo com sua natureza e com sua boa vontade e com suas leis. Amém? Porque se vamos mirar por lado da natureza de Deus, a primeira coisa que Deus não pode fazer é mentir. Deus não pode mentir. E onde está isso em sua palavra? Vosotros pode estar apontando aí as coisas, pero se querem estar aí, vamos subir, vamos te entregar a vosotros. Se vosotros querem a mensagem que eu envio a vosotros, eu estou sendo está pesado. Envio e estou enviando e é assim mesmo. Me bloqueia se queres. Vale, depois me bloqueia por la misericórdia. Então, dijo a palavra do Senhor em Tito, capítulo 1, verso 2, em la esperança de la vida eterna, la qual Deus não pode mentir. Que Deus não mente, prometeu que desde antes do princípio dos ciclos. E o mais conhecido de los versos, que está em Números 23, 19, fala assim: Deus não é homem para que minta, nem hijo del hombre para que se arrependa. Ele dijo e não hará, hablou e não executará. O que quer dizer isso, então, se que Deus não pode mentir? Isso significa que todo o que Deus declara é a verdade. Amém? O que sale da boca de Deus é a verdade. Amém, amados? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus não é homem para que minta, nem hijo del hombre para que se arrependa. E isso significa que tudo o que Deus declara é a verdade. Então, o que Deus não pode fazer, o segundo ponto, é Deus não pode deixar de cumprir suas promessas. Ele prometeu a seu povo, e o próprio Josué demonstrou isso em seu livro, que não faltou palavra de todas as boas promessas que Jeová havia hecho a la casa de Israel. Todo se cumpriu. Sabe que isso significa? Que Deus é fiel. Quando Deus promete algo, Ele cumprirá. A clave é conhecer as promessas de Deus. Ou estar atento quando Ele habla. Porque quando Ele habla e tu atrapas esta promessa, a clave está aí. De estar conectado, de estar aferrado à promessa de Deus. Porque Ele não deixa de cumprir suas promessas. Amém? A terceira coisa que Deus não pode fazer, aunque pode fazer todas as coisas, mas Ele não pode defraudar a si mesmo. Não pode ser contra a sua natureza. Então, a terceira coisa é não permitir que sua palavra retorne vazia. Isso que ele significa.
significa que Deus sempre habla com um propósito. Deus não habla simplesmente por hablar. Deus, quando está falando, Ele está instruindo. Deus, quando está falando, Ele está exortando. Deus, quando está falando, Ele está edificando. Deus, quando está falando, Ele está trazendo nueva todas as coisas. Porque foi através da palavra de Deus que foi criado o mundo, tudo que existe. E a palavra de Deus é que nos edifica. A palavra de Deus é que alumbra a nossa vida. A palavra de Deus é que nos direciona. Hoje estávamos aprendendo sobre liderazgo de Esté, e passamos uma película antiga de Alicia no País da Maravilha. E Alice estava ali em um bosque e não sabia que caminho correr, e aparece o gato. E o gato vai a hora instruindo ela e pergunta: para onde vas? E ela: não sei. E o gato fala: se tu não sabe aonde vas, qualquer caminho te serve. Nós outros devemos saber onde vamos. É por isso que a palavra de Deus nos indica aquelas perguntas filosóficas: de onde vengo? Eu vengo de Deus. Para onde vou? Se eu estou com Ele, eu vou a Ele, eu vou a Deus. Pero mientras isso, é no percurso que Deus existe e toma as decisões, aí sim que vai a coisa, suas decisões. Se eu decido ter esse Deus em minha vida, como guia, como orientador, aunque passe pelo vale, como cantamos, né? Ele não me deixará. Amém? Aunque passe pelo fogo, não me arderá as chamas. São promessas dele. Se eu sei que ele não pode mentir, ele vai cumprir suas promessas. Se eu sei que ele não habla por falar, ele habla sempre com propósito. E quem disse isso foi o profeta Isaías, que habla assim: assim será minha palavra, disse o Senhor, que sai de minha boca. Não volverá a mim vazia, senão que hará o que eu quero e será prosperada em aquilo para que lá enviei. Então, se quando a palavra de Deus sai de sua boca, sai dele e venga a ti, creia que a palavra vai cumprir para o que foi enviada. Amém? Outra coisa que Deus não pode fazer, irmãos, Deus não pode cerrar seus ouvidos para escutar as orações de seus filhos. Deus não está assim com os ouvidos encerrados, atascados. Não. Ele está sempre com os ouvidos abertos, pendentes. Isso significa que Deus se importa contigo. Se importa não somente com sua vida espiritual, mas com sua vida profissional, com sua vida relacional, com sua família, com seu lugar. Deus não está indiferente com seus problemas e suas necessidades. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que é Padre. Pero não é um padre qualquer que hace um filho e deixa o filho aí no mundo e não toma mais responsabilidade nem conhecimento desse filho. Não, Deus é um Deus responsável, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que se importa, Deus é um Deus que quer te ajudar. Me siga, irmãos? Então, se aqui está falando sobre isso em Salmos, né? Que são tantos versos aqui que Salmos de número 116, verso 1 e 2. Ama Jeová, pois ha ouído minha voz e me súplicas, porque há inclinado o seu ouído, portanto lhe invocarei em todos os meus dias. E a um salmista habla: os olhos de Jeová estão sobre os justos e atentos seus ouvidos ao clamor de eles. Então Deus está sempre atento, né? As pessoas que passando estas fotos, eu recordei quando as ninhas eram pequenas, já falei disso aqui, não? E às vezes quando as ninhas estavam bem tranquila que não hace barulho algum, e vos ali para ver se estava respirando, não, porque é muito silêncio. Assim não ocorre contigo, não, né, Rafa? Porque estão sempre em movimento. Aun quando estão tumbados, pastor, estão em movimento. Então, se aí está, Deus está pendente de nós outros. Amém? Outra coisa, Fanny, que Deus não pode fazer é que não pode permitir que o diabo toque a seus filhos sem seu permisso. Isso foi em Jó. Jó está aí, capítulo 1, verso 12. E dijo Jeová a Satanás: é aqui que todo o que tem está em tu mano, solamente não pongas tu mano sobre ele. E saiu Satanás de delante de Jeová,
O que isso quer dizer, irmão? Isso significa que Deus é soberano sobre tudo. Tudo está bajo seu controle. Incluso o inimigo de nossas almas, Satanás, não pode fazer nada sem o permisso de Deus. E isso ocorreu quando Pedro estava ali e Jesus falou para Pedro assim: Simão, Simão, é aqui que Satanás os é pedido para zarandear-os como a trigo. E eu roguei por ti que tu fé não falhes. E tu, uma vez volto, confirma tus irmãos. Sabe o que isso nos ensina? Que quando passamos por adversidade, Deus permite, incluso Satanás, tentar, provar, para que nossa fé venha a crescer. E uma vez que crescemos em fé, devemos ajudar nossos irmãos que estão passando por situações complicadas também. Amém. Foi isso a ensinança aqui, tanto de Jó como de Pedro. Porque Jó conhecia a Deus solamente de escutar, de ouvidas. Pero passando por essa diversidade, ele conheceu a Deus cara a cara. E Pedro também, Pedro teve seus altos baixos, pero quando ele se fortaleceu, ele estava ali ajudando seus irmãos. A pergunta clave é: tu está ajudando seu irmão? Pastor, não, pastor, eu sou quase uma pedra de tropeço, porque então, em vez de ajudar minha irmã, eu dou conselhos falhos, minha vida não é exemplar. Então, irmã ou irmão, se converta. Se converta a Deus, porque Deus quer utilizar sua vida e seu testemunho para a glória dele. Para a glória dele. Para a glória dele. Aleluia! Amém? Se é para aplaudir o Senhor, aplauda forte. Aleluia! Onde estou, José Miguel? Me ajuda. 6. Deus, o que Deus não pode fazer, irmã Sandra? Deus não pode abandonar seus filhos ao desamparo. Me siga. Deus não abandona. Nós outros que temos a costume de abandonar a Ele, pero Ele não. Ele não desiste de ti, Ele não desiste de mim. E Ele sigue aí com seu braço forte, com seu braço de amor, tentando nos abraçar, tentando nos guiar, tentando nos acorrer. Isso significa que Deus é um Padre extremadamente responsável e atencioso e amoroso. Que Deus bueno temos, hein? Assim é verdade. E a palavra do Senhor, o salmista Davi, habla assim: eu fui jovem fui, envelhecido, e não he visto o rosto desamparado, nem sua descendência que mendigue pão. Isso são palavras de Davi, que começou ali como pastor de ovelha e foi até o sumo rei de Israel. Foi o primeiro, foi o segundo rei de Israel, mas foi o rei de Israel que marcou Israel. Amém? Pero não somente isso, como estamos falando aqui que Deus não abandona seus filhos ao desamparo, não pode ser isso, porque Ele tem uma aliança, Ele tem um compromisso. Estamos falando aqui mais, sabe o quê? Que Deus, às vezes, as coisas estão se cumprindo na palavra. O que está se cumprindo na palavra? Que o amor de muitos está enfriando. Porque antigamente, tu via uma madre abandonar seu filho, seja o que for. Tu não via. Agora tu vê na tele madre matando filhos, abandonando, echando no rio, junto com o esposo, seja o que for. Jamais passava isso em nossa cabeça, pero a coisa está assim. Para o que ocorre aqui no Salmo, que Deus não pode abandonar seus filhos ao desamparo, é que aunque mi padre e mi madre me deixarem, com todo Jeová me recorrerá. Oh, aleluia! Porque às vezes somos danhados por la família. Às vezes não temos um padre, uma madre que é verdadeiramente um padre, uma madre que ama, que respeita, que honra, que cuida. E às vezes pensamos que Deus é um reflexo de meu padre. Não tem nada a ver. O Padre Celestial não tem nada a ver com o Padre terrenal. Amém? O Padre Celestial perdona, restaura, fortalece, te cria, te sustenta. E tu pode às vezes se equivocar milhões e milhões de vezes, pero se tu se arrepende de verdade, Ele te perdona e não te encara. Amém.
porque Ele é Deus. Amém? Onde estou? Onde estou? Aleluia. Agora tu está aí me acompanhando. Glória a Deus. 7. Lo que Deus não pode fazer, aunque Ele pode fazer todas as coisas. Que paradigma, não? Ele não pode deixar um rosto caído. Ele pode até permitir tu caída, pero prostrado, caído, Ele não vai deixar. Dijo a palavra do Senhor: torre fuerte é o nome do Senhor, e a Ele correrá o justo, e será levantado. Sobre Jeová, echa sobre Jeová sua carga, e Ele te sustentará, e não deixará para sempre caído ao justo. Caía del hombre, é verdade, caímos, não que queremos, às vezes presumidamente caímos por orgulho, às vezes despistado caímos, às vezes não atendemos as palavras de avisos, caímos, pero caímos, se nós outros pedimos ajuda, clamamos ao Senhor, Ele vem nos socorrer e nos levanta, porque caía del hombre, pero levantar de Deus, amém? Caía del hombre, pero levantar de Deus, Fanny. Glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Aonde estou? Aonde estou, irmão? Aí sim, assim, está enchufado, conectado, pendente. Saiu ali um eco, entra. E não tem o eco, tu vai forçando, pero é 8. Amém? Que Deus não pode ser. Deus não pode deixar que seus filhos sejam tentados mais de lo que resistem. Sabe por quê? Isso significa que Deus conhece minha estrutura, vossa estrutura, e sabe que nós outros somos povo. Nossa estrutura é débil. E Ele é compassivo com nós outros. Sabe por quê? Porque um dia Ele tuvo aqui, se hecho carne, habitou entre nós outros, foi tracionado. Tu já foi tracionado? Ele também foi. Tu já foi rechaçado? Ele também foi. Tu já foi humilhado? Ele também foi. Tu já passou por necessidade? Ele também foi. Eu creio que ele passou mais necessidade que tu, porque quando tu nasceu, tu tinha de cunha, onde que põe cuna. Não é cuna macaca, não. Nem macaca é matata. Eu quero te dizer o seguinte, que não tinha para ele lugar no mesão. Tu tinha um padre, uma madre, uma família, enfermeiro para estar na nenê. E ele não tinha nada disso. Viste como já está complicado? Tu tem uma casa que sim, aunque é alquiler de hipoteca, seja o que for, ele não tinha casa para recostar sua cabeça, não tinha. Passou hambre, sede, foi perseguido, humilhado, levou sua cruz, minha cruz ele levou, na corona de espina, levou ele. Injustamente foi julgado. O mal que ele cometeu foi perdonar, sanar. Só coisas boas. Ao contrário de nós outros. Então, se ele entende, foi tentado, pero venceu Satanás no deserto. Então, o que está escrito em 1 Coríntios, está falando assim: não há sobrevenido nenhuma tentação que não seja humana, pero fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado mais do que podeis resistir. Senão que, aí é a hora que a glória vem, senão que dará também, juntamente com a tentação, a salida, para que podáis suportar. Está difícil? Suporta mais um pouco. Está insuportável? Não está insuportável, porque se estiver insuportável, ele já teria entrado em ação. Aguenta mais um pouco, vá adelante, vai na fé. Deus está te escorrendo, te elegendo, porque Ele conhece a ti, Ele sabe a tua capacitação. E quando não suportamos mais, vem o Espírito Santo ponendo alento, ponendo paz, ponendo tranquilidade, ponendo fortalecimento em nossa vida. Aunque seja insuportável a situação que passas a hora, Deus é contigo. Deus é contigo. Não te rindas. Onde estou, Sandra? 9. É o que Deus não pode fazer. Deus não pode fazer acepção de persona. Isso nos ensina, sabe o quê? Que Ele é o Criador de todos.
criou todas as coisas, ele não pode ser acepção de pessoas. Ele é criador, ele criador. Então, se às vezes vemos a acepção de pessoas aqui, sim, o tratamento, às vezes te trata melhor quando tu vai mais elegante, né? Pero quando tu vai assim, como que está na calle, de chancla, coisa tal, despeinada, né? Sem maquiagem, sabe o que te digo? Hein, Marcela? Aí a pessoa não te respeita. Quem é essa aí? Pensa que ela é Lady da? Lady Day? Lady o quê? Eu quero que entendas o seguinte. Deus não se impressiona com o nosso estereotipo. O externo. Esta fisionomia. Né? Deus conhece nós outros por dentro. Amém. Aonde tem na máxima, não, tu és feio por fora, guapo por dentro. Não, isso no amor não é verdade. Pero Deus nos conhece. Sabe que nós outros somos. Aí, irmã, aí. Tu não tem que fazer nada mais para Deus te amar. Tu não vai superar, tentar comprar o amor de Deus. A única coisa que tu tem que fazer para desfrutar desse amor de Deus é receber o amor de Deus. Que amor é esse? E Deus nos amou sendo aún pecadores. Entregou o melhor que Ele tinha. O amor de Deus, Deus é amor. Ele se entregou a si mesmo. O amor é Jesus Cristo. Receba o amor de Deus. Amém? Porque não há acepção de pessoa para Deus, diz em Romano. Ele recebe tudo. Recebe esse brasileiro. Viste ali na foto como era de Galdino, tinha coelho. Os dentes estão assim quase para fora. Desnutrido. Passava hambre. Ele também. Não, assim, pero lá, super guapa, não? E de repente Deus faz um milagre. Eles amam, irmão. Tu verás. Aí, amém. Hein? Eu quero ver a ti daqui a 16 anos. Há 16 anos temos um encontro. Vale? E eu vou estar a mais, pero quero ver tu. Volvemos aqui. Ai. Onde estou, Fanny? Eu não acho acepção de pessoa. 10, vamos cerrar aqui que já é 5 para a hora. Deus não pode permitir a entrada do pecado no céu. Isto é sério. No céu não entra pecado. Não entra nada imundo. Isso significa, sabe o que? Que Deus é santo. Deus é santo e Deus é justo. Dijo a palavra do Senhor, isso está em Apocalipse. Não entrará em Édia, na Jerusalém celestial, coisa imunda, o que hace abominação, mentira, senão solamente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Para estar escrito no livro da vida do Cordeiro, eu tenho que reconhecer que sou pecador. Eu tenho que ajustar minha conta com Deus. Eu tenho que aceitar o regalo que Deus me deu. Eu tenho que aceitar o caminho que Deus puso para a reconciliação. A reconciliação começa com arrependimento. Reconhecer que sou pecador. E aceito a ofrenda de Deus por nossos pecados. A ofrenda de Deus por nossos pecados se chama el Cordeiro dele. Não é mi Cordeiro, não é o Cordeiro de Israel. É o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, seu próprio primo João Bautista assinalou. Jesus Cristo, quando Jesus passou, eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Pero como que logramos isso? Quando eu reconheço o Senhor, sana-me. Sana-me desta herida chamada pecado. Eu necessito ser livreado, ser limpiado, ser transformado por la sangre de Jesus. Aí eu nasco outra vez, eu nasco de Deus, porque sem um novo nascimento eu não posso ver o reino, quanto mais entrar no reino. Então, se necessito desse arrependimento para romper o pecado, para romper a atadura, para nascer de novo. E uma vez que nasco outra vez,
de Deus, agora, eu tenho meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque se todos entrar ali, o céu já não será céu. Isso estou falando da santidade de Deus. Deus não pode estar cerca de algo impuro. Por isso que falou que nada pode ver a Deus mientras estamos nesse corpo pecaminoso, nesse corpo corruptível. Não suportamos a presença de Deus. Pero uma vez que morremos aqui nessa terra, aleluia, podemos ver Ele cara a cara se estamos com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E por que justo? Santo e justo. Porque Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Ele salva através de Cristo, como Ele vai poder também permitir a entrada de las pessoas que não se arrependeram de seus pecados? Ele será injusto. Então, aí tem uma lista gigantesca que não herdarão o reino de Deus. Pero eu quero que entendas o seguinte: Deus também não pode añadir mais uma. Deus não pode fazer por ti o que tu tens que fazer. Ele nos deu livre albedrío. Então, a decisão de renunciar ao pecado, a decisão de aceitar a Ele como Salvador é sua. Às vezes as pessoas põem tudo na conta de Deus. Oh, Senhor, se tu sabes que eu vou pecar, cerra esta porta. Senhor, se tu sabes que eu vou pecar, cerra esta amante que está me tentando, Senhor. Se tu sabes que eu vou pecar, Senhor, cerra esta porta aqui da mentira. Senhor, se tu sabes que eu tenho esta habilidade no álcool, Senhor, por que põe tantos bares em Espanha? Misericórdia, né? Pero há muitos bares também em Brasil. Há muitos bares também ali, hein? Em Venezuela, em Portugal, em Colômbia, um montão, pastor. O problema não são os bares, não é a bebida. O problema é que tu aún não tens o Espírito Santo de Deus para te fortalecer no momento que tu és tentado. Porque Ele não permite vir a tentação mais que tu puedas suportar. Quando vem a tentação, vem também a saída, o escape. Pero que se nós outros formos em nossa própria força, fracassaremos. Pero se nós outros formos em la força de Deus, através do Espírito Santo, venceremos. Amém? Então, se tu quer aplaudir, aplaude, irmã. Alarma falso. Então, se aqui, sabe o desejo de Deus? O desejo de Deus, palavra fiel e digna é essa de ser recebida por todos. Que Jesus Cristo vino ao mundo para salvar a los pecadores, de los quais eu sou o primeiro. Sabe o desejo de Deus? É que todo el homem seja salvo e que venha o conhecimento da verdade. Pero a decisão de aceitar a Cristo é sua. Mas uma vez tu está escutando o evangelho puro, que tu tem que renunciar a sua vida de pecado e se aferrar a Cristo Jesus. Renuncie ao pecado, se arrependa destas obras. Nenhuma obra humana pode te salvar, porque a salvação não é por obra. Por a graça de Deus somos salvos, isto é um dom de Deus, para que nadie se glorie. Me siga, irmãos. Pero isso tudo, tu tens que tomar a decisão, porque a parte do Espírito Santo é comunicar e convencer a ti do pecado, da justiça e do juízo, pero tu toma a decisão. E diz o Senhor que é fiel e não pode mentir, que aprendemos hoje aqui. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpar de toda maldade. Amém. Que pode falar mais? Eu não posso falar mais nada. É tu e Deus. Vamos nos poner de pé, irmão, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Vamos orar a Deus. Pai Santo, Tu conheces a vida desta irmã. Tu conheces a vida deste irmão. Senhor, foi predicado aqui as coisas que Tu não pode fazer. Tu não pode se arrepender em meu lugar, Senhor. Tu ofereces o perdão. Tu não podes, Senhor, tomar a decisão de aceitar a Cristo, pero tu pode estar falando o coração desse irmão ou dessa irmã para cambiar de vida. A vida que Deus oferece para nós outros é preciosa. A vida que Deus oferece para nós outros é eterna. Não haverá llanto, não haverá sofrimento. Haverá a paz de Deus que sobrepassa entendimento. Allí não haverá dolor.
Não haverá mais nada que venha estar traindo tormento, tristeza, porque Deus quer que tu e eu vengamos ao conhecimento desta verdade poderosa. Pero a natureza de Deus que é santa não vai permitir que entre pecado allí. A natureza de Deus que é justa não vai permitir que entre pessoas que não aceitou o caminho de la salvação. Então, Senhor, que tu esteja falando ao coração desta irmã, ao coração deste irmão. Salva a vida, Senhor. Ministra nesse coração, ministra nesta alma, Senhor, porque em Ti há salvação, em Ti há liberação. Senhor, eu te pido no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.